Bom dia, a paz do Senhor Jesus Cristo para todos vocês nesta manhã de domingo, dia 28 de dezembro de 2025. Hoje é o último domingo do ano de 2025. Que bênção! Louvamos a Deus por este ano que Ele nos concedeu, louvamos a Deus pelo cuidado, pela presença, pelos escapes, pelos livramentos. Louvamos a Deus porque Ele é bom em todo tempo, que a sua graça tem cuidado de nós. Eu quero, nessa manhã, antes de compartilhar a mensagem com vocês, eu quero nessa manhã convidar você, a orar comigo, você que está aqui ao vivo, você que vai assistir a gravação dessa mensagem. Quero te convidar a estar presente aqui, ligado em oração. Voltou. Quero te convidar a estar comigo aqui orando ao Senhor nessa manhã. Pai bendito e amado, eterno Deus, santo, fiel e poderoso, quero te render graça nessa manhã, Senhor. Te agradecer pelo teu cuidado, pela tua presença, pela tua boa mão estendida sobre as nossas vidas, sobre os nossos lares. Obrigado, Deus amado, pelo teu cuidado ao longo desse ano de 2025. Obrigado, Senhor amado, pela vida de cada filho teu, de cada pessoa, Senhor, que esteve conosco, Pai amado, ombreando conosco nessa jornada, nessa trajetória. Eu quero louvar a Ti pela vida dos meus irmãos. Eu quero pedir que o Senhor venha abençoar o lar de cada um, abençoar a vida de cada um, Senhor. Tu conheces os planos, os projetos, Tu conheces, Senhor amado, as necessidades. Eu quero apresentá-las diante do Senhor, pedindo que o Senhor venha abençoar o teu filho e a tua filha, dando graça, dando, Senhor, sustento, força, dando, Senhor amado, sabedoria para poder tomar as decisões necessárias. E pedir ao Senhor que a tua paz, que a tua alegria, Senhor amado, possa estar presente, Deus, em suas vidas todos os dias. Muito obrigada, Senhor. Agradecemos a Ti, Deus amado, porque mesmo diante das adversidades da vida, nós sabemos que o Senhor é quem nos sustenta. A Tua presença, Senhor, é real todos os dias da nossa vida. Cristo nos prometeu, Senhor amado, a Sua presença todos os dias e nós cremos nisso. Por isso louvamos o Teu nome, Pai. Que o Senhor possa nos conduzir, Senhor amado, nessa mensagem, nessa breve mensagem. Que o Senhor possa falar aos nossos corações, que a Tua palavra, Senhor amado, venha cumprir, ó Deus amado, o propósito para o qual o Senhor, ó Deus amado, a liberou. Que nós possamos ser alimentados, ó Deus amado, edificados, fortalecidos, confortados, ó Deus, consolados, ó Deus. Que a nossa fé seja reavivada, reafirmada no Senhor nessa manhã. Muito obrigado, eu te louvo, te agradeço no nome de Jesus, que vive para todo sempre. Amém. Te louvo, Senhor, te adoro e bendigo o teu nome. Tu és bom em todo o tempo, Pai. Deixa eu só dar uma olhadinha aqui na transmissão, gente, como eu não estou vendo ninguém. Obrigada, filho. Só quero saber se está tudo bem. Só um minutinho, por favor. Tá tudo ok. Eu não sei porque não, na minha tela aqui não está aparecendo nada. Se você que está aí assistindo, se puder botar um comentário aqui para mim, por favor, só para eu poder ver se você está me ouvindo bem, me vendo bem, para a gente poder prosseguir aqui, por gentileza, tá bom? A Terezinha colocou aqui a paz do Senhor. Obrigada, agora apareceu. Obrigada. E como eu sempre peço a vocês, compartilhem comigo, escrevam. Tem uns botões de ação aí, coraçãozinho, mãozinha, não sei o que. Utilizem dessas ferramentas, porque como nós estamos do lado de cá, para eu saber que está tudo bem, que vocês estão aí comigo, estão me acompanhando, vocês interagindo aqui me ajuda, tá bom? Abra, por favor, a Bíblia de vocês no livro de Isaías,
capítulo 9, nós vamos ler do primeiro versículo até o versículo 6, e eu dei um título aqui para essa mensagem, né? Nós acabamos de passar o Natal, então já quero desejar aqui um Feliz Natal para vocês, que a paz do Senhor Jesus reine sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre o seu lar todos os dias. E eu dei aqui, né, como título para nossa mensagem, Natal é a mais sublime expressão do amor de Deus. Pois sabemos que Natal, né, a gente ali comemora o nascimento de Cristo, e não comemoramos um menino que nasceu, mas nós comemoramos a presença real, viva, de Cristo Jesus nas nossas vidas, o Cristo nosso Salvador. Eu quero compartilhar um pouco, né, alguns trechos da Palavra de Deus que fala sobre essa verdade com você nessa manhã. Então, no livro de Isaías, capítulo 9, a partir do verso 1, diz assim a Palavra do Senhor. O título é O Príncipe da Paz. Mas, para a terra que estava aflita, não continuará a escuridão. Deus, nos primeiros tempos, tornou desprezível a terra de Zebulon e a terra de Naphtali, mas nos últimos tempos tornará glorioso o caminho do mar, além do Jordão, Galiléia dos gentios. O povo que andava em trevas viu grande luz, e aos que viviam na região da sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. Tu, Senhor, tens multiplicado este povo e aumentaste a sua alegria. Eles se alegram diante de ti, como se alegram no tempo da colheita, e como exultam quando repartem os despojos. Porque tu quebraste o jugo que pesava sobre eles, a vara que lhes feria os ombros e o cetro do seu opressor, como no dia da vitória sobre os midianitas. Porque toda bota que o guerreiro anda no tumulto da batalha e toda roupa revolvida em sangue serão queimadas, servirão de pasto ao fogo. Porque, verso 6, porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, e seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Ele estenderá a firmar com juízo e com justiça desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. Louvado seja o nome do nosso Senhor. No verso 22 do capítulo 8, ali estava escrito, né? Olharão para a terra e eis aí angústia, escuridão e sombra de ansiedade, e serão lançados em densas trevas. Deus, né, prometeu ao povo, à humanidade, a nós, por meio do profeta Isaías, um profeta que nós dissemos que é um profeta messiânico, prometeu a vinda deste menino, do Salvador, deste homem que nasceria, seria ali da linhagem de Davi, nasceria para resgatar a humanidade, para nos retirar dessas densas trevas, do meio da angústia, do sofrimento. Louvamos a Deus por isso, porque Ele prometeu e Ele cumpriu. Abra comigo agora, por favor, lá no Novo Testamento, no livro de Lucas, capítulo 2. Deus é bom em todo tempo, a sua palavra ela é fiel, imutável. Aquilo que Deus fala, Ele cumpre. Aleluia. Lucas capítulo 2, verso 11. O relato que Lucas traz para nós. Vou ler o 10. O anjo, porém, lhes disse: não tenham medo, estou aqui para lhes trazer boa nova de grande alegria, que será para todo o povo. É que hoje, na cidade de Davi, lhes nasceu o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Aleluia. Ali o anjo trouxe essa boa notícia. Hoje nasceu o Salvador. E é esse Salvador, Cristo Jesus, que nós comemoramos no Natal.
É esse Cristo Jesus, Redentor, Remidor, que nós louvamos e bendizemos no Natal, né? O que nós comemoramos agora no dia 25 passado. Abra comigo também, por favor, Atos capítulo 13, verso 23. Atos 13, 23. Da descendência deste, conforme a promessa, Deus trouxe a Israel o Salvador, que é Jesus. Promessa que nós lemos lá em Isaías. Estamos falando da promessa em Isaías, que ele enviaria Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz, que seria o nosso resgatador. A gente vê, tem muitos outros trechos da Bíblia, tá? Eu só trouxe estes para poder mostrar aqui pra gente. Lucas, ele fala que nasceu, o Cristo nasceu, o nosso Salvador. Aqui em Atos, né, Lucas, ele relata, conforme prometido. Verso 23, vou ler de novo. Da descendência deste, conforme a promessa. Deste quem? De Davi. O versículo anterior ele está falando de Davi. Deus trouxe a Israel o Salvador, que é Jesus. Conforme prometido por Deus, ele enviou Jesus para que todos os que crerem sejam salvos. Mas aí pode ficar a pergunta, né, para você que está aqui com a gente, para você ao vivo, para você que está assistindo essa gravação: Jesus salvaria a gente, a humanidade, de quê? Do pecado. A Bíblia vai dizer que o homem pecou, lá em Gênesis, né, nós sabemos disso. Adão, o primeiro homem, ele pecou, ele se desviou daquilo que Deus havia orientado ele a fazer, e portanto, por conta desse pecado, ele foi retirado do jardim do Éden, e Deus, né, deu algumas sentenças para o homem, para a mulher, para a serpente, enfim, não é a pauta desse momento, mas a Bíblia vai dizer lá em Isaías capítulo 59, verso 2, Isaías 59, verso 2 diz assim: mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus. Os vossos pecados encobrem seu rosto de vós, para que não vos ouça. Romanos, no Novo Testamento, Romanos capítulo 3, verso 23, vai dizer que todos pecaram e, portanto, estão destituídos da glória de Deus. Isso mostra que o pecado afasta a comunhão do homem com Deus. Então, é desse afastamento, é dessa separação que Cristo é enviado por Deus para nos resgatar. Deus, ele nos ama de tal maneira, né, como diz em sua palavra, nós vamos ler esse verso daqui a pouquinho, que apesar de o homem falhar, apesar de o homem, né, não cumprir aquilo que Deus havia orientado com que ele fizesse, apesar disso, Deus, por sua infinita graça e misericórdia, envia a solução para esse mal chamado pecado. Envia o seu Filho único, precioso, para resgatar as nossas vidas. E por isso que nós não devemos nos cansar, né? Todos os dias que a gente acorda, que a gente inspira, né, esse ar que entra, enche os nossos pulmões, que a gente pode olhar pela janela, olhar para o céu, contemplar o sol brilhando sobre nós, ou talvez, né, a chuva. Nesse momento está sol, bastante calor aqui no estado do Rio de Janeiro, né? Não sei de onde você vai, né, tá de repente assistindo ao vivo conosco ou assistindo essa gravação, mas aqui no Rio de Janeiro faz muito calor ultimamente. Então tá sol, né, o céu tá limpinho. Olha aqui na minha janela, o céu tá azulzinho. A gente chama de céu de brigadeiro, né? Limpíssimo. Um sol, um calor tremendo. E a Bíblia vai dizer pra gente que Deus, ele é tão bondoso e amoroso que ele permite hoje, né, que esse sol, que a chuva, ela esteja regando a terra e ela esteja abençoando
tanto os seus filhos, aqueles que creem no seu nome, e também o que a Bíblia vai chamar de ímpio, aquele que está afastado de Deus, aquele que não crê em Jesus, aquele que ainda não entregou sua vida para Jesus. O amor de Deus está derramado sobre a terra ainda. A graça, a bondade do Senhor. Mas a Bíblia traz para a gente uma informação preciosa, importante, que diz que haverá o dia do juízo, haverá o dia onde o Senhor vai acertar as contas, haverá o dia em que Deus vai derramar sua ira sobre a terra, e só estarão cobertos, guardados, resguardados, aqueles que estão debaixo da graça potente, mão salvadora de Cristo Jesus, aqueles que creem no Senhor, aqueles que negaram a Cristo, aqueles que não receberam a Cristo, aqueles que estão afastados de Deus, receberão o seu fim trágico, que é uma vida eterna no inferno. Essa é a verdade da palavra de Deus para todos nós. Portanto, hoje, eu quero nessa mensagem compartilhar com vocês, a expressão poderosa da graça e do amor de Deus sobre nós, que foi o envio do seu Filho amado Cristo para resgatar as nossas vidas. E eu quero lembrar para mim e para você que hoje ainda estamos respirando, aqui, ó, ainda há fôlego de vida em nós. Portanto, hoje é dia, hoje ainda é dia, hoje ainda é a possibilidade de levantarmos as nossas mãos e confessar os nossos erros diante do Senhor, e declará-lo como Senhor da nossa vida, e convidá-lo a fazer morada nas nossas vidas, no nosso coração, e pedir que o sangue que Cristo aspergiu na cruz do Calvário possa purificar o nosso pecado, porque ainda há esperança, porque ainda há fôlego em nós. Portanto, que nós não venhamos perder essa oportunidade que Deus nos apresenta nesse dia. Como esses dois versículos que eu li, de Isaías e de Romanos, onde relata que o pecado, que a iniquidade faz separação entre nós e o Senhor. Isso mostra, como eu falei, que o pecado ele afasta a nossa comunhão de Deus. Mas o arrependimento e a fé em Jesus pode restaurar essa relação. Eu costumo dizer que Cristo, ele é a ponte que nos liga a Deus. O pecado rompeu a ponte, o homem foi separado de Deus. Mas Cristo ele veio como uma ponte, onde nós podemos atravessar e nos achegarmos ao Senhor. Por isso nós glorificamos o nome dele. Não é porque somos bons, não é porque mereçamos, é por pura e simplesmente graça, bondade, favor, amor que Deus desprendeu à humanidade. A ação de Deus de enviar seu Filho para nos salvar, como eu botei aqui no título para gente, é a sublime, é o ápice da expressão do amor de Deus sobre nós. Então que você não perca essa oportunidade, que você agarre essa oportunidade, essa verdade para a sua vida, independente da circunstância, do que está acontecendo, independente do quadro que você possa nesse momento estar vivenciando. Creia que Cristo ele pode resgatar a sua vida. Ele creia que Cristo ele deseja ter um relacionamento contigo. Ele quer te salvar a sua vida, te dar a oportunidade de quando o nosso tempo, o tempo desse corpo físico nessa terra acabar, nós teremos uma vida eterna com o Senhor no céu. A única forma de adentrarmos no céu, ter uma vida eterna de bonança, de felicidade, de paz, é por meio de Cristo Jesus. Não há outro caminho senão por Ele. Por isso que nós comemoramos a presença dele no Natal. Trazemos a nossa lembrança, esse presente lindo e precioso que Deus enviou para todos nós, e louvamos a Deus por isso. Lá no livro de João, capítulo 3, verso 16, diz assim, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, esse aqui está o segredo, crê. Crê em quem? No Filho unigênito de Deus, Jesus Cristo, Salvador. Todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Cristo garante a sua presença em nossas vidas todos os dias em que estivermos nessa terra, que esse globo, esse continente,
Além disso, ele garante para nós uma vida eterna de paz, alegria, sem dor, sem sofrimento, sem angústia, sem mal algum no céu. Aleluia. Há a certeza de que todos nós viveremos a eternidade. Todos. Esse corpo físico aqui ele morre, mas há uma eternidade já aguardando a todos nós. Mas aí vai depender do nosso posicionamento para que possamos identificar o caminho que viveremos a nossa eternidade. Se será no céu, em paz e alegria, sem dor, sem sofrimento, ou se será no inferno. O inferno foi reservado para os anjos caídos, para o diabo e os anjos caídos. Não foi para o homem. Mas o homem que não crê em Cristo será destinado para este lugar, onde a Bíblia fala que é um lugar de ranger de dentes, de sofrimento. É um lugar onde as pessoas viverão eternamente em sofrimento. Mas Cristo, Ele está aqui para que possa resgatar as nossas vidas e que nós não venhamos parar neste lugar. Como eu falei, hoje todos nós estamos desfrutando da graça e misericórdia de Deus, mas haverá o dia do juízo do Senhor que será estabelecido sobre a terra. Está prometido isso. A palavra do Senhor revela isso para nós. Como eu falei, que Cristo ele promete estar conosco todos os dias, lá no livro de Mateus, capítulo 28, verso 20, diz assim, Jesus diz assim: eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. João 14, verso 6 diz, Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Ou seja, Jesus ele é a nossa ponte. Ó, bebam água, tá muito calor. Bom, eu já estou... uma breve palavra, que nós possamos lembrar dessa maravilha, desse presente tão precioso de Deus para nós, que isso nunca venha se tornar comum ou banal nas nossas vidas. Aí eu digo para nós, já estamos na casa do Senhor, já cremos em Cristo, já professamos a nossa fé nele, que isso não se torne banal, que nós possamos todos os dias nos lembrar desse presente maravilhoso de Deus para nós, que nós não merecemos, mas a graça dele, o amor dele nos alcançou, que possamos ser gratos todos os dias pela presença de Cristo, pelo Espírito dele habitando nas nossas vidas, pelo cuidado, pelo zelo, pelo favor, pelos escapes, pelos livramentos, pelos suprimentos de todos os dias, que possamos ser gratos todos os dias ao Senhor, todos os dias da nossa vida. Estamos aqui há 3 dias, Há 3 dias de um novo ano. Hoje é dia 28 de dezembro de 2025. Daqui a 3 dias estaremos apresentando um novo ano ao Senhor, colocando as nossas vidas diante dele, pedindo que ele venha abençoar este novo ano. E é importante, é muito importante, é fundamental. Eu diria que a coisa mais fundamental que possamos fazer é colocar como alvo, buscar o Senhor e estar perto dele. Pois isso nos protege e garante que tudo em nossa vida se torne possível. Os dias são maus, Estamos vendo aí dia após dia a maldade do ser humano, a maldade do homem. As pessoas, perdendo o respeito, o carinho, o amor. Isso tudo está na palavra de Deus, Isso tudo já está relatado aqui. Chegaríamos nesse tempo. É guerra, é filho contra pai, pai contra filho. Os dias são maus.
E isso indica para nós que a volta do Senhor está perto de acontecer. Por quê? Porque Cristo, ele, quando seus discípulos lhe pediram, né, lhe perguntaram quando ele haveria de voltar, e ele falou, né, que só Deus saberia dessa data, mas ele falou, olha, quando vocês ouvirem os sinais, virem os sinais, esses serão indícios de que o dia está próximo. E nós podemos ver, né, o que a Bíblia relata, esses sinais estão todos se cumprindo, todos se cumprindo. Portanto, precisamos estar muito atentos ao que a palavra do Senhor nos adverte. Em Isaías 55, versos 6 e 7, diz assim para nós: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Deixe o ímpio o seu caminho e o homem maligno os seus pensamentos, e se converta ao Senhor, que se compadecerá dele. Torne para o nosso Deus, porque grandioso é em perdoar. Estar em Cristo é ter a certeza de que Ele nos conhece e cuida de nós. Veja o que Cristo diz em João, capítulo 10, versos 14 e 15. Ele fala assim, ó: eu sou o bom pastor. Minha tela não está me ajudando, não. Tá fugindo aqui. Eu sou o bom pastor. Conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. Assim como o Pai me conhece, eu conheço. Vou ler de novo. Eu sou o bom pastor. Conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. Assim como o Pai me conhece e eu conheço o Pai, e dou a minha vida pelas ovelhas. O Senhor é o bom pastor. Aquele que cuida das suas ovelhas, que somos nós, aqueles que creem em seu nome. Ele cuida, ele guarda, ele dá a sua vida pelos seus filhos. Então, não tem nada melhor que possamos fazer no ano que se inicia, a não ser buscar ao Senhor, estar cada vez mais próximos a Ele. Nos aproximar, nos manter, alimentar esse relacionamento com Cristo. Não há nada melhor do que isso. E aí, para concluir essa mensagem, eu quero convidar, né, a todos vocês a entregar as suas vidas ao Senhor Jesus. Eu declaro ao Senhor: Senhor, eu te amo e sou grata ao Senhor. A minha vida é tua, Pai. Que o Senhor possa continuar trabalhando na minha vida, continuar fazendo o teu querer, a tua vontade em mim, continuar, Senhor amado, limpando, Senhor amado, meu coração, me ajudando, Senhor amado, a seguir os seus caminhos, a ser fiel ao Senhor, porque eu amo, Senhor, e sou grato ao Senhor pelo seu resgate, porque Ele me alcançou, a sua graça me alcançou, a graça do Senhor alcançou a sua vida, e hoje é um dia oportuno para que você não despreze esse presente genuíno, precioso do Senhor para nós. Reconheça os seus erros, tomem para si o perdão liberado por meio do sangue de Cristo, aspergido na cruz do Calvário, para a remissão dos nossos pecados. 1 João, capítulo 1, verso 8 ao 10, ele diz assim, ó: se dissermos que não temos pecado, enganamo-nos a nós mesmos, e não há verdade em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não pecamos, fazemo-lo mentiroso, e a sua palavra não está em nós. A salvação, ela foi adquirida por meio do sacrifício de Jesus. Ele nos comprou e agora
todos os que creem e cumprem a vontade do Pai recebem o direito à vida eterna. Jesus ele diz em Mateus capítulo 7, verso 21, nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Aleluia. Eu acho que na última vez que eu preguei na igreja, foi essa mensagem que eu compartilhei lá, um trecho da mensagem que eu compartilhei lá, eu botei para eu poder falar com vocês aqui, porque faz muito sentido, né? O acesso à árvore da vida que estava plantada lá, né, no Jardim do Éden, que foi a árvore que o Senhor... Perdão, o pecado, né, entrou porque Adão e Eva, né, descumpriram a orientação de Deus, que era não fazer uso da árvore, né, da ciência do bem e do mal. Havia tudo, né, disponível para eles lá no jardim. E aí Deus falou, né, dessa árvore, da ciência do bem e do mal dela, vocês não podem nem tocar. Mas aí eles foram ludibriados, né, pelo adversário, pela serpente, o diabo. E eles descumpriram, né, aquilo que Deus havia orientado, e por isso eles pecaram e eles foram retirados do jardim para que não tocassem na árvore que dá direito à vida eterna, para que eles não pudessem ficar naquele estado pecaminoso por resto das suas vidas, né? Deus foi muito bom como sempre e guardou a vida deles, porque ele já sabia, né, do seu projeto, do seu plano de enviar um resgatador, um remidor, que é Cristo Jesus, como nós estamos falando aqui essa manhã. Então o acesso a essa árvore foi perdido por Adão no Éden, lá em Gênesis, no Éden, mas ele foi readquirido por Cristo, conforme está escrito em Apocalipse capítulo 2, verso 7. Quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, dar-lhe-ei a comer da árvore da vida que está no meio do paraíso de Deus. Aleluia. Glórias ao nome do Senhor. Essa árvore está aguardando por nós. Essa árvore está aguardando por todos aqueles que creem em Cristo, que entregam suas vidas ao Senhor. Então, para finalizar, é muito comum que nessa época do ano, né, a gente comece a escrever novos planos. A gente comece a fazer metas, né, traçar objetivos para um novo ano, né, que se inicia, e isso é muito bom. Ter objetivo é o que dá norte para as nossas vidas. Mas eu quero trazer como sugestão que em nossas listas esteja assim no topo, ter e manter um bom relacionamento com o Senhor Jesus. Que isso possa estar no topo das nossas listas. Buscar ao Senhor todos os dias da nossa vida. Amém? Quero agradecer ao Senhor pela sua vida. Quero louvar a Deus pelo cuidado dEle, pelo amor dEle. Quero agradecer ao Senhor, como eu comecei, né, orando no início aqui, por esse ano de 2025, pela paz que o Senhor nos deu, mesmo em meio a muitas adversidades, pela presença dEle em nossas vidas todos os dias, pelos livramentos, pelos escapes, pelas bênçãos infinitas, pelo pão de cada dia, pela moradia, pelo alimento, pelos amigos, pelos irmãos que têm sido sustento e alimento para as nossas vidas, pelos nossos familiares, filhos, esposos, maridos. Obrigada, Senhor, por tudo. Obrigada pelo seu cuidado, Pai. Eu te peço que abençoe, Senhor, a vida dos meus amados irmãos. Que o Senhor possa, Deus amado, visitar o coração de cada um. Eu possa, Deus amado, em nome de Jesus, Senhor, trabalhar na vida de cada pessoa, Senhor, que está ouvindo essa mensagem, dando, Senhor amado, a esta pessoa, Deus amado, um novo rumo, Senhor amado, de vida, uma nova expectativa de vida. Talvez, Senhor amado, a pessoa que esteja ouvindo essa mensagem, Senhor, não tenha mais esperança de um dia melhor, de uma oportunidade melhor. Talvez, Senhor amado, ela já não veja mais
nem sequer, Senhor amado, razão para o seu viver. Mas como nós falamos aqui nesses poucos minutos, Cristo é a nossa razão de viver. Cristo é a certeza, Senhor amado, de uma vida eterna, de felicidade, sem dor, sem sofrimento, sem angústia. Portanto, Senhor, que nós, cada um de nós, possamos reconhecê-lo como o Senhor das nossas vidas. Possamos, Senhor amado, guardar esse presente maravilhoso com todas as nossas forças, ó Pai. E eu também quero lembrar, Senhor amado, dos nossos irmãos que moram, Senhor amado, em lugares onde a Tua palavra, Senhor amado, não é benquista. O declarar Cristo não é benquisto. Onde nossos irmãos passam, sofrem, Senhor amado, perseguição, risco de vida. Que o Senhor possa abençoar, Senhor Deus amado, os nossos irmãos, fortalecer a fé de cada um. E que essas pessoas que têm sido usadas, ó Deus amado, como instrumento de Satanás, que o Senhor possa abrir os seus olhos e que eles possam se converter, se arrepender dos seus maus caminhos, ó Pai. Que eles possam se converter ao Senhor. Porque a Tua palavra diz, ó Deus, que aqueles que se arrependem, Deus amado, dos seus erros e buscam ao Senhor, o Senhor, ó Deus amado, recebe, perdoa e transforma a vida, Pai. Obrigada por esse amor que nós nem conseguimos, ó Deus amado, mensurar. Obrigada, Pai. Obrigada por tudo, Deus. Te louvamos por esse ano de 2025, Senhor. Que nós possamos, ó Deus amado, continuar sendo sustentados, ó Deus amado, pela Tua presença. No nome de Jesus eu oro a Ti, juntamente com meus irmãos. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe sua vida de forma poderosa nessa manhã. Te dê um domingo de paz. Então eu estou vendo aqui, agora começou a aparecer uns nomezinhos aqui para mim. Terezinha, Claudeli, Val, Pati, acho que o Ronaldo. Alguns nomezinhos começaram a aparecer para mim aqui. Que Deus abençoe. Obrigada por vocês estarem aqui. Um domingo de paz, de bênção. Às 17 horas estaremos na rua Lagolândia 41 para a Escola Bíblica Dominical. Às 18 horas estaremos ali no nosso culto de adoração ao Senhor. Você é convidado a estar conosco. Se não puder estar presencialmente, acompanhe no nosso canal no YouTube, MPV Taquara. Esteja conosco. Que o Senhor te abençoe e guarde sua vida de forma poderosa. Um beijo no seu coração. Até mais tarde, em nome de Jesus. Fica na paz do Senhor. Tchau, tchau.